Sabe, as grandes histórias da nossa vida, elas quase sempre começam com um chamado, né? Um convite para a gente sair do lugar comum. E hoje a gente vai mergulhar em um dos chamados mais importantes que existem, um que deu origem a um povo inteiro e que, de alguma forma, ainda hoje chama a gente por uma jornada de transformação. E tá aqui o ponto de partida. Parece uma frase simples, mas imagina só o peso disso. Deus chega para Abrão e fala: larga tudo. Sua casa, sua família, sua segurança e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. É literalmente um salto de fé no desconhecido, confiando só na voz de quem tá chamando. Então, vamos entender direitinho como essa jornada começa, qual é o ponto de partida de tudo isso. E o mais impressionante é de onde Deus tira Abraão. Pensa bem, ele não escolheu um super-herói da fé, alguém já pronto. Não, ele chama um cara comum, que vivia numa cultura que adorava outros deuses e o transforma no pai de uma nação inteira. É uma mudança, nossa, radical de identidade, de propósito, de tudo. E aí fica a pergunta, né? Por que justo Abraão? O que ele tinha de tão especial? E a resposta é a coisa mais linda e simples do mundo: graça. Não foi porque ele merecia ou era perfeito. Foi uma escolha de Deus, um presente. E esse princípio de um amor que a gente não precisa conquistar é a base de tudo que vem depois. E essa graça toda firma uma aliança, uma promessa. Mas que promessa é essa exatamente? Qual é o coração desse acordo entre Deus e Abraão? Essa aliança tem basicamente três grandes objetivos. Primeiro, ela cria um povo que não é unido por laço de sangue, mas sim pela fé numa promessa. Segundo, é a graça de Deus que sustenta esse povo, não a força deles. E por fim, todas essas promessas feitas lá atrás, elas se cumprem, se completam na pessoa de Cristo. Tá, mas beleza. Essa história aconteceu há milhares de anos. O que isso tem a ver com a gente, hoje, no nosso dia a dia? Essa é a grande virada de chave. Porque a jornada de Abraão é um espelho da nossa própria caminhada de fé. Isso mesmo, a nossa jornada. Porque, no fundo, todos nós somos peregrinos, caminhando pela vida. E como essa peregrinação funciona na prática? Bom, primeiro, a gente também é chamado a deixar para trás o nosso velho mundo, sabe? Aquilo que nos definia antes. Depois, vem a decisão de todo dia: caminhar pela fé, mesmo sem ter um mapa completo. E por último, o mais importante: confiar nas promessas de um Deus que não só aponta o caminho, mas caminha junto com a gente. E o mais legal é que essa jornada não foi feita para ser solitária, de jeito nenhum. Assim como o chamado de Abraão criou uma nação, a nossa caminhada de fé nos conecta uns aos outros numa grande comunidade. Então, a gente chega num ponto muito prático: como viver essa jornada em comunidade? O convite que ecoa desde os tempos de Abraão até hoje é esse: pertença. Faça parte de uma família, de uma história muito maior que a sua, uma família que é unida pela promessa de Deus. E viver em comunidade é algo concreto. Por isso, para quem estiver em Itabuna ou por perto, fica o nosso convite: venha estar com a gente na Travessa Monte Alto, número 67, lá no bairro de Fátima. Olha, a jornada que começou lá com Abraão, ela continua viva hoje. É um chamado para a gente sair, confiar e, principalmente, caminhar junto. Fica aqui o convite para fazer parte disso com a gente. Mas, independentemente de onde cada um esteja, a pergunta final é: para onde Deus está te chamando hoje?